Pois bem, meus amigos, vocês viram, né? Tá todo mundo comentando sobre essa questão do IOF. Essa questão do IOF, ela tem um caráter muito importante, porque é muito difícil hoje alguém tentar fazer uma defesa jurídica minimamente plausível da decisão do Alexandre de Moraes. E todo mundo sabe que o STF, por mais que já viesse, vamos dizer, cruzando linhas há muito tempo, e o STF vem cruzando linhas há muito tempo, eles tentavam, vamos dizer, argumentar aqui e ali, mas dessa vez a argumentação definitivamente não colou. A argumentação não cola, a argumentação não fica de pé. E o fato do Alexandre de Moraes ter feito isso, justamente no momento em que ele e o Lula vêm sendo alvo de ameaças por parte do governo americano, justamente no momento que o governo Lula está desesperado com uma perspectiva orçamentária que, né, vão levando o país para um buraco, justamente no momento em que o Lula também responde ao Congresso vetando o aumento do número de deputados federais de 513 para 531, tá? Ou seja, o Lula tentou ficar galudão. Tudo isso sinaliza algumas coisas e é o que eu quero falar isso, tá? Eu quero falar hoje sobre isso, Rafael Almeida Rizzo. É um dia de especulações. Hoje é aquelas lives pra a galera mais cracuda ficar discutindo no Twitter, abrir um space. Porque nós vamos falar o seguinte, tá? Há um invasor na porta da capital, na cidadela. É Donald Trump. É um invasor no sentido figurado, naturalmente. O Donald Trump está lá no Capitólio dele. Só que o regime brasileiro, ele passa por uma pressão. Se não é um sufoco, e não é algo violento, porque não é uma pressão que atinge a política externa do governo Lula e que colateralmente atinge também o STF por conta das decisões recentes do senhor Alexandre de Moraes, certas punições que ele impôs a empresas americanas, não estou falando especificamente das Big Techs, estou falando do caso quando houve do Rumble e tal. Então, o governo brasileiro e a Suprema Corte estão vendo um inimigo mais poderoso na frente da capital, gritando contra eles. E o que me parece, tá, que eles estão fazendo, que é aqui que eu começo, eu quero postular isso e a gente trabalhar essa hipótese, tá? E se a resposta que eles querem dar para essa questão, tá, vamos concentrar mais poder aqui, porque nós estamos sob ameaça, nós estamos passando por um ataque econômico e um ataque político. Portanto, se nós padecermos do ponto de vista econômico, tá, diante dessas ameaças que estão vindo aí, nós estamos quebrados e o nosso modelo aqui cai. Aí você fala, como assim? Veja, todo mundo sabe que essas sanções impostas pelo Donald Trump, elas têm um impacto que, se não é assim, destruidor na economia brasileira, é um impacto que não é, vamos dizer, ignorável. Todo mundo concorda. Porém, todo mundo sabe que é um problema maior que está pairando sobre a economia brasileira, que é uma crise fiscal, uma crise também de credibilidade, dada pelas decisões tomadas por esse governo desde o início do arcabouço fiscal, que decidiu não cortar gastos, que decidiu optar pelo aumento dos gastos e aumento da arrecadação, e que está tentando aumentar a arrecadação o tempo todo, e que terminou nesse ano com as contas públicas todas, desculpa o termo aqui, atrapalhadas, todas melecadas, terminou com o governo tendo que pensar assim, cara, se eu não passar nesse aumento do IOF, eu tô lascado. Vocês sabem disso, né? Eu queria perguntar pra vocês estão a par disso. Que se não passar o IOF, o governo Lula tá lascado do ponto de vista fiscal. É desesperador. E como eles não tinham outra argumentação, eles precisaram criar essa ideia de justiça tributária, que nós vamos agora cobrar dos ricos pra facilitar os pobres. Aqui tem nada a ver isso aí. A questão central é, o governo está fiscalmente estourado e ele precisa, na cabeça dele, levantar dinheiro. E uma das melhores maneiras de levantar dinheiro é com o IOF, que é um imposto que pra muita gente, como ele roda em operações financeiras, a pessoa nem percebe. A pessoa nem se toca. E eu acho que é aqui que eu gostaria de trazer essa discussão pra vocês, tá? O fato das pessoas, por vezes, não entenderem como incide a tributação e tratar aquilo como uma despesinha e é aquilo que vai comendo a pessoa por fora. Esses impostos sobre operações financeiras, a antiga CPMF, ela tinha um caráter, vamos botar ali mais ou menos similar, às vezes eram ignoradas até na formação dos preços das empresas, no centro de custos das empresas, as pessoas não ligavam para isso. O brasileiro nunca deu muita bola. E é aí que o malandro avança. Onde eu quero chegar? Uma crise dessa natureza, num momento em que Lula e Alexandre de Moraes estão sendo alvo de um ataque externo para a manutenção do regime atual, não pode acontecer. Então, quando o Congresso impôs uma derrota muito grande pro governo, com 300 e tantos votos nessa questão do IOF, o governo falou, cara, a gente não podia perder isso aqui não. É no tapetão. E aí o governo vai ao STF. Primeiro, não sei se vocês vão lembrar, o Alexandre de Moraes dá um seguinte despacho. Sentem na mesa os dois e eu vou tentar fazer uma conciliação. Você lembra disso, Rizzo? Sim. O Xandão falou que ia fazer uma conciliação. Não rolou conciliação nenhuma. Onde terminou? O Xandão, ok, é isso? Eu vou meter um despacho
derrubando o decreto legislativo PDL, que é um projeto de decreto legislativo completamente válido, oriundo do legislativo, dentro da competência do legislativo. Eu vou derrubar porque sim. Veja, o PDL poderia derrubar o decreto do governo, que eu te explicar. Há o decreto do IOF, certo? O decreto do IOF alterava as alíquotas do IOF. O IOF, existe uma questão da natureza da tributação e tal, é uma discussão um pouco mais chata do ponto de vista jurídico, mas o IOF, ele tem um impacto regulatório, não um impacto de arrecadação. É um tipo de tributação feito não para o governo arrecadar, mas sim para o governo regular mercados. Tanto que ele não tem que ter, a ideia é ele não ser alterado através de, vamos dizer, projetos de lei, justamente para o governo ter agilidade para fazer essas mini regulações setoriais, ok? Porém, a partir do momento que você altera muito a alíquota do IOF e a formulação dele, ele passa a ter um caráter arrecadatório. Portanto, o decreto do governo não poderia, vamos dizer, tratar do assunto IOF. E aí o PDL, que é um projeto de decreto legislativo, derruba o decreto do governo, porque, ora, se é sobre a arrecadação tem que passar pelo Congresso. Então, tava tudo certo com o PDL. O Alexandre de Moraes ignora tudo isso e simplesmente fala, não, mantenha válido. E derruba o decreto do PDL, o decreto do Congresso, e dane-se. E isto é, para todos os efeitos, chocante. Isso é, para todos os efeitos, bizarro. Isso é rasgar a lei pátria. E mais, o que a gente está sabendo, é o pleno do STF, mesmo com orientação jurisprudencial de outros ministros indo numa linha contrária a essa, o pleno do STF vai sustentar a decisão do Alexandre de Moraes. Portanto, se o STF está rasgando a lei para sustentar a decisão do Alexandre de Moraes e quebrar qualquer véu, que já não tinha, mas qualquer véu de legalidade ou normalidade, é porque estamos numa situação excepcional. E aí a pergunta para vocês, a gente está ou não está numa situação excepcional? Desde quando nós estamos numa situação excepcional? Nós estamos num regime excepcional a partir do momento que a gente passa a notar que alguém se arroga o poder de tomar decisões excepcionais, portanto, decisões de onde emana o poder. Direito é gerado, entendeu? Um novo direito é gerado por essa força, e é dali, portanto, que a autoridade provém. Eu tô falando, isso aqui é a lógica do Carl Schmitt, que é, inclusive, um jurista alemão que inspirou muito o próprio Alexandre de Moraes, para ficar claro, tá? O Alexandre de Moraes é inspirado pelo Carl Schmitt. E o Carl Schmitt tem essa ideia de que da exceção, de onde vem a exceção, é onde provém a autoridade. Se no momento de crise alguém tá fazendo algo de exceção, é dali que tá a autoridade. E no momento de crise política histórica que o Brasil passou, com a chegada ali do Bolsonaro ao poder, a briga dele com o STF. O STF cria um inquérito exótico, e o STF começa a agir de maneira exótica. De onde está surgindo o novo direito, meus amigos? Do Alexandre de Moraes, do STF. Portanto, o STF é quem detém a autoridade. Eles argumentavam que essa autoridade excepcional fazia parte de uma lógica de uma democracia militante, ou seja, uma democracia que trabalhava para a autodefesa, para se proteger de uma tentativa de golpe de Estado, que havia, e que não é o 8 de janeiro, não confunda uma coisa. Todos aqueles atos preparatórios, por mais de 2 anos que o Bolsonaro ficou tentando fazer, havia um trabalho, e eles pegaram aquilo como justificativa para agir de maneira excepcional. Só que todo mundo que experimenta superpoderes e excepcionalidade não quer abandonar a excepcionalidade. Então terminou, o Bolsonaro perdeu, depois houve o 8 de janeiro, e o superpoder não foi abandonado, porque a porta foi aberta por eles. E aí é onde chega a questão. Mesmo com a porta aberta, e mesmo sendo aliados de um governo, como o governo Lula, eles não conseguiram controlar como deveria o legislativo, porque desde que surgiu o orçamento secreto, a famosa emenda de relator, o dinheiro não ficou mais na mão do governo, ficou no legislativo, o legislativo ficou independente. O legislativo começou a falar, vamos construir a nossa própria candidatura, que é a candidatura do Centrão, junto com o Tarcísio, que é a candidatura à presidência da República. O governo tá tratando a gente mal e já vinha ruim essa relação desde o Lira. Vamos começar a ficar, jogando bomba no pé do governo. Foi isso que aconteceu, o governo tá apanhando desse Congresso desde sempre. O IOF é mais um caso desse, em que o governo joga pro Congresso, tá, vamos dizer, uma responsabilidade de aprovar um negócio que é complicado, vários temas foram complicados para aprovar, e agora o governo, por conta própria, foi lá, meteu-lhe um decreto, e aí o Congresso falou, não, agora vamos brincar, você não vai ter essa arrecadação não. PDL na tua cabeça, derruba o IOF. Isto num momento, então, que o governo Lula não vai bem, que o Alexandre de Moraes quer prender o Bolsonaro, e principalmente que o novo governo que se afirma que é o governo do Donald Trump, começa a fazer um cerco, um assédio institucional, não só ao Brasil, Rafael Almeida Rizzo, mas especialmente ao Alexandre de Moraes, nominalmente ao Alexandre de Moraes e ao presidente Lula. Portanto, vejam só,
O Brasil não vai bem, a economia tá quebrada, o consórcio político que soltou o Lula, lembre-se sempre, com o apoio do Bolsonaro, que vai vir um Bolsonaro, vai vir lá e falar, puta, o que esses caras do MBL estão falando? Tá maravilhoso isso aqui, calma aí. Tudo culpa do Bolsonaro em grande medida, tá? Mas esse consórcio político vai, solta o Lula, esse consórcio político que envolve o judiciário, grandes partidos, chega ao poder com o Lula, eles não conseguem fazer o Brasil crescer e o Lula não vai se reeleger em condições normais de temperatura e pressão. Mas a economia vai indo pro buraco, a economia tá indo... E aí, opa, como é que é? Como é que é? Como é que vai ficar isso aqui? Não, como é que a gente vai resolver essa bagaça? Se o Trump tá nos taxando, se eles estão proibindo a gente de, por exemplo, cair no colo da Rússia no ponto de vista energético, numa questão do petróleo, né? Se ficar ruim o comércio com os Estados Unidos, vai ter que cair no colo da Rússia. Eles não estão deixando cair no colo da Rússia. Se eles estão agora arrumando treta pra gente se aproximar da China, a gente deixou de ser o nome do BRICS. A gente não vai ter pra onde recorrer. Meu Deus do céu, se eles estão querendo fechar linhas de crédito internacional, se os Estados Unidos estão falando que a gente tem uma relação comercial abusiva, se estão querendo do ponto de vista jurídico ir pra cima do Xandão, o que você faz se você é essa elite que fez esse bloco, esse consórcio? Sabe o que você faz, que é o que eles estão fazendo? Vão agir de maneira excepcional. Então, pra mim, o que eles estão fazendo é, estamos sob ataque e vamos agir de maneira excepcional para defender o quê? Vamos ver se o Riso pega, hein? Eles vão defender o quê perante o grande público? Soberania brasileira, Riso. Ah, lógico. Que é o que eles vêm falando. A soberania brasileira. Então, veja só, esta medida, por mais que seja uma medida que não se encaixe na estratégia de defesa contra o Trump, ela será interpretada dessa maneira já como um instrumento de defesa de um Estado brasileiro que não pode ficar economicamente enfraquecido do ponto de vista fiscal, tá? Diante de um assédio que ele tá passando da parte de quem, senhor Rafael Almeida Riso? Do Donald Trump. Veja, se o Brasil não exportar para os Estados Unidos, é dólar que deixa de entrar aqui. Se dólar deixa de entrar aqui, o real desvaloriza. É o mesmo efeito que você vai ter, por exemplo, se você tiver uma fuga de capitais, porque os gringos vão ver, por exemplo, que o Brasil não está, vamos dizer, em condições de cumprir com o seu próprio orçamento, que é o que está acontecendo. E aí, se você não passa um IOF no decreto de maneira ilegal que o governo fez, você não vai conseguir chegar perto de fechar contas. Você tá entendendo, Riso? Sim. O problema é mais ou menos o mesmo. E todo mundo espera uma baita de uma crise econômica já para o ano que vem. Essa crise tá certa. Então, o que me parece que é o que eu tô especulando e eu tô jogando para vocês. Essa reação, que é uma reação que fecha a porta e cruza a linha. É uma reação que fecha a porta e cruza a linha. É uma reação do sistema tentando se defender. E eu vou perguntar pra todos vocês, digite 1, você concorda? Esta aqui me parece uma decisão excepcional de um sistema que já não tá com saco de fingir. O que o Alexandre de Moraes tá falando assim, eu não vou fingir nada, cara. Só toma essa canetada aí e é isso aí. Tá aí. E assim, o plenário do STF vai me defender. Por quê? Porque, ora, é o STF que tá sob ataque e é o governo Lula que tá sob ataque. É o STF que está sob ataque e é o governo Lula que está sob ataque. Não só do Trump, ao ataque do Trump, claro, mas é uma questão maior, uma questão de crise econômica, por decisões estúpidas tomadas, especialmente por esse governo, mas também pelo interior. Mas há uma crise econômica aí. Onde eu vejo mais elementos disso? Percebam uma coisa. A gente já vinha falado aqui que o próprio sistema preparava uma sucessão do Lula. Quem era o sucessor natural do Lula para o sistema? Rafael Almeida Riso. Boa tarde. Tarcísio Riso. É o cara do Ciro Nogueira, o cara do Pepuni. Tarcísio. Com o beneplácito do Xandão. O Tarcísio, veja, como é que ele se comportou nessa questão tarifária? Ele teve que ficar com um olho no gato, outro no peixe. Ele teve que ficar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Ele teve que atender um pouco o discurso bolsonarista, ao mesmo tempo que não, vou lutar pra resolver as tarifas e tal. Só que, nominalmente, o governo americano foi pra cima do Xandão. E tá propondo um ataque também sobre o Xandão. Por mais que a gente saiba que a questão principal ali são os BRICS. Onde eu quero chegar? Não acho. Assim, é provável que seja coincidência. Mas não deixa de ser curioso, Riso, que ontem mesmo o Tarcísio foi convidado agora a depor na questão ali do inquérito, por conta de ter sido citado pelo advogado do Felipe G. Martins, Sim. como alguém que estava presente nas reuniões lá dos atos preparatórios. E aí o Alexandre de Moraes, que todos dizem é amigo do Tarcísio, o chamou. Porque agora, assim, quem resta ao lado do Alexandre de Moraes para defender, aspas aqui, muitas aspas, a soberania do STF e do atual governo? É só o STF e o PT. Então resta ao STF apoiar o PT e resta ao PT apoiar o STF. Resta ao STF apoiar o PT e resta ao PT apoiar o STF. E essas medidas estão sendo tomadas, portanto, que a meu ver, elas, se a gente olha, porque a questão é, se no momento que o presidente dos Estados Unidos, por mais que é mais retórico do que do ponto de vvista fático, aí discute a gradação, o quão
o quão impactante, não, desculpa, o quão relevante dentro das motivações do Trump é a questão do Xandão e o quão relevante é a questão do BRICS. A gente pode discutir isso, mas está no meio. E a questão é, num cenário desses, o sistema se enfraquecer retoricamente, apoiando isso, que foi basicamente essa canetada do Moraes, se é pra se enfraquecer aqui, é porque ele tá pensando em algo maior. Portanto, o algo maior só pode ser a própria autopreservação. Dá pra entender o que eu falei aqui, Riso? Sim. Ou não? Gente, eu fui claro? O que eu quero dizer é, se o Xandão, pra dar uma canetada feia dessas, que beneficia fiscalmente o governo, o fez sabendo do dano e sabendo vamos dizer, da impossibilidade de defesa para os seus aliados disso, ele só tá fazendo isso porque tem algo que vai além da questão arrecadatória do governo. Para mim é a autopreservação de todos eles. O governo tá sob ataque. E no governo tá sob ataque, eles estão agindo na defesa do alto interesse, tal qual eu acho que o Estado brasileiro tem que agir contra as facções. Como a gente fala que o Estado brasileiro tem que agir contra as facções? Olha, direito penal do inimigo tem que ter um direito excepcional para figuras com caráter excepcional e nós vamos declarar guerra a esses caras e nós vamos cumprir, tá, a missão de ocupação, soberania e defesa do território brasileiro, destruindo essas facções usando o direito penal do inimigo, usando declaração de guerra, certo? O Alexandre de Moraes está fazendo algo assim, ele está trabalhando uma excepcionalidade, nesse caso que é o que me parece, tendo em vista a autoproteção e a sobrevivência desses entes políticos. Porque o cenário que vem aí de guerra comercial com os Estados Unidos, de pressão norte-americana, de talvez um leve abandono por parte da China e de uma crise econômica que é certo que virá, esse cenário é desesperador para todos os envolvidos. E aí eu postulo isso para começar essa live. São os 20 minutos que eu jogo de postulação, eu nem sei apoio de postulando. Jogo aqui, faz sentido pra vocês ou vocês acham que eu estou viajando na maionese? Quero saber a galera do chat, quero saber, bota aí, e quero saber de você, Riso. É viagem, o que você sentiu? Eu acho que faz sentido sim, Renan. O pessoal até me zoou que eu não eu tava olhando outra coisa aqui, mas sim.